Olá, tudo bem? Primeiramente, gostaria de me apresentar. O meu nome é Denis, eu sou doutorando pelo programa em Zootecnia pela Unesp de Jaboticabal, sob a orientação do professor Dalton José Carneiro. E é com grande satisfação que eu venho apresentar a vocês o trabalho intitulado Análise Econômica na Produção de Tilápias híbridas vermelhas, masculinizadas ou não, em tanques rede, com dietas contendo baixa ou alta relação de carboidratos e lipídios. Na tilapicultura, é comum o uso do hormônio masculinizante, a 17-alfa-metiltestosterona, principalmente na proporção de 60 miligramas por quilo da dieta, nas fases iniciais de produção. Entretanto, o seu uso ele é controverso, principalmente na questão ambiental, como que é esse resíduo, como ele fica retido em água, se existe ou não o tratamento, dessa água, questão social, que utiliza os colaboradores que precisam fazer a elaboração desse hormônio nas dietas, principalmente por homens, por ser propriamente um hormônio com alto nível de testosterona, e também por fatores de exportação. Por exemplo, a União Europeia, ela repudia esse tipo de produto, no qual tem o uso, do hormônio ou até mesmo antibióticos, com alguma dessas substâncias. Atrelado a esse fator, temos a nutrição, ok? E a nutrição desencadeia também uma outra função bastante importante aí, de certa forma, de grande problema, Que ela representa e pode representar até 70% dos custos de produção. E a gente tem que ter um grande cuidado nessa relação de carboidratos e lipídios também, como uma energia não proteica. Tá? Então, saber os níveis ideais para a produção, ok? Então, diante desse fator, o objetivo desses fatores, melhor dizendo, o objetivo desse trabalho foi estudar a viabilidade econômica da produção de tilápias submetidas à masculinização por hormônio ou temperatura, bem como um grupo não masculinizado em tanques-rede, considerando a utilização de dietas com alta e baixa relação de carboidratos e lipídios. O experimento ele foi conduzido no Centro de Aquicultura da Unesp no período de dezembro de 2021 a abril de 2022. Os animais foram iniciados com peso de 45 gramas, totalizando 1.080 juvenis, alocados em 18 tanques de 1 metro cúbico de volume útil, na densidade de 60 peixes por metro cúbico. A alimentação foi realizada 5 vezes ao dia. Através desses dados experimentais, foi realizada uma simulação, seguindo a resolução CONAMA de 413 a 2009, por uma área média de produção, no qual foi simulado 100 tanques-rede de 6 metros cúbicos, perfazendo 360 peixes por tanque-rede, num ciclo de 128 dias. Lembrando que utilizamos também os indicadores de desempenho, como produção total, consumo total, peso final, ganho de peso, conversão alimentar e produção em ciclos de sobrevivência para análise econômica. Aqui é o custo relativo dos ingredientes, tá? Lembrando que a baixa relação e a alta relação, para baixa relação, foi um total de custo de R$ 401,60 por um total de 100 quilos, enquanto que a alta relação de R$ 426,84. Lembrando que a principal fonte da alta relação, que é a de alto carboidrato, foi o amido, ok? Aqui é a composição das dietas, tá? Lembrando que foram isoproteicas e isoenergéticas, mudando apenas o extrato etéreo e o extrativo não nitrogenado, ok? Perfazendo aí uma relação de 4,91 para baixa relação de carboidratos e lipídios e 11,02 para alta relação de carboidrato e lipídio. Aqui é uma questão de denominação, ok? O MH simboliza masculinização por hormônio, o MT masculinização por temperatura e o NM a não masculinização. O LCHO/LIP é caracterizado pela baixa relação de carboidrato, enquanto que o HCHO/LIP é a alta relação de carboidratos e lipídios. Lembrando que os custos de investimentos, trabalhamos com aquisição do tanque-rede, passarela, o barco, depósito para armazenamento de ração, balança, caixa de transporte, pH-mêtrico, medidor de oxigênio, temperatura, disco de sec, pulsar e veículo para transportes. E a cada item desse daí anteriormente, a gente verificou o valor final, vida útil, valor de sucata, depreciação e porcentagem de participação no valor de depreciação. Uma observação, que a gente tem uma piscicultura parceira que forneceu para a gente o preço do milheiro aos animais de 45 gramas. Então, por hormônio, R$ 950, masculinização por temperatura 1.010 e a não masculinização 855.
E nesse trabalho a gente avaliou em preço de venda um acréscimo de 16,6% ao preço de produtos de aquicultura, produzidos sem uso de substâncias químicas, por exemplo, no tratamento de temperatura e a não masculinização. Isso daí foi uma abordagem no trabalho de Lia e Calas, que avaliaram essa meta-análise para esses produtos diversificados. Operações manuais, a simulação foi em horas homens necessárias, tá? Para o povoamento, alimentação, controle dos parâmetros físico-químicos da água de pesca. E esse valor ele foi multiplicado pelo número de horas de cada atividade, conforme o Instituto de Economia Agrícola para a região de Jaboticabal. Trabalhamos com o custo operacional total, que é composto pelo custo operacional efetivo, que nada mais é do que os insumos, operações, acrescido das depreciações de bens materiais, encargos sociais e contribuição especial de seguridade rural e despesas em geral. Lembrando que a gente trabalhou por ciclo de 128 dias utilizando a moeda real. E aqui os indicadores de lucratividade, ok? Que a gente avaliou com receita bruta, lucro operacional, índice de lucratividade, quantidade de nivelamento e preço de nivelamento. Aqui são os valores de investimento inicial, ok? Então, nessa produção, na simulação, os valores foram mais de R$283 mil de investimento, o valor de sucata em torno de R$26 mil e a depreciação acima de R$23 mil. Então, essa figura ela exemplifica o slide anterior, no qual mais de quase 77%, melhor dizendo, o investimento foi só de infraestrutura, ou seja, de tanque-rede, a passarela e o galpão de armazenamento, seguido aí pelas máquinas, equipamentos e outros gastos. Aqui é a porcentagem de participação dos itens, tá? Lembrando que a ração ele é um fator, né, uma variável bastante importante na viabilidade econômica. No nosso experimento, ele variou entre 53,25% até mesmo 56,26% de contribuição. Tá? E o custo operacional total, o mais oneroso, foi dado pela masculinização por temperatura, com baixa relação de carboidrato e lipídio, mais de R$164 mil de custo, enquanto que o mais barato foi o de sem masculinização com baixa relação, obtendo aí um pouquinho a mais de R$159 mil. Aqui a gente tem os indicadores de desempenho utilizados, tá? E os indicadores de lucratividade. Então, do nosso experimento, com os valores agregados aqui de 16,6%, o preço de venda foi acima de R$15. Em média, R$15 para o masculinizado por temperatura e a sem masculinização. Enquanto que por hormônio, em torno aí de R$12,90. Lembrando que esses preços aqui foram obtidos uma média em relação ao estado de São Paulo. Relação custo-benefício, que obteve o melhor custo-benefício foi a sem masculinização, tá? Principalmente com alta relação de carboidrato e lipídio, seguido aí pela baixa relação de carboidratos e lipídios. E, em segundo plano, a masculinização por temperatura, tá? Graças a esse valor agregado ao produto. Como conclusões, esse estudo ele verificou essa produção de tilápias vermelhas em tanques-rede, alimentadas com alta e baixa relação, atreladas a alternativas de masculinização, temperatura e não realização da masculinização, no qual o melhor cenário ocorreu exatamente por esses métodos alternativos, graças ao valor agregado pelo não uso de substâncias, por exemplo, do hormônio. E a dieta com alta relação de carboidratos e lipídios mostrou-se mais lucrativa. Claro que flutuações no preço dos ingredientes, da matéria-prima, e no custo do processamento, ele pode afetar esse cenário. Tá? Gostaria de agradecer a CAPES pela bolsa concedida, pela pós-graduação em zootecnia e o Centro de Aquicultura da Unesp. Muito obrigado.